Você responderá assim a um wicaniano quando eles te perguntarem sobre esse tema. Vocês cristãos nos perseguiram. Vocês cristãos nos mataram. Vocês cristãos mataram as bruxas, mataram os nossos antepassados, nossos ancestrais. Essa é uma afirmação muito comum dentro da Wicca. Se você ler livros wiccanianos, se você entrar em grupos de debates ou em grupos de conversa mesmo, no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e seja qual for aí a rede social. Comentários em vídeo de YouTube. Os wiccanianos afirmam que nós cristãos, nós perseguimos e matamos as bruxas. Hoje há uma redução, significativa da bruxaria porque os cristãos mataram as bruxas. E muitas delas fazendo festas e grandes alardes porque a bruxaria está crescendo, está em expansão em nossos dias. Muito felizes por causa disso. Esse também é um assunto que eu vou trabalhar mais tarde. Se você chegou agora neste canal, não conhecia, então se inscreva no canal, seja bem-vindo e comenta aí alguma coisa quando terminar aqui de assistir este vídeo. Então vamos lá. O wiccaniano vai falar para você assim que os cristãos mataram as bruxas. Vocês cristãos perseguiram as bruxas. Por causa do cristianismo, houve uma redução significativa da bruxaria. E por causa dessa perseguição que o cristianismo cresceu e tudo mais. Na realidade, os argumentos são diversos, mas sempre girando em torno de que os cristãos perseguiram as bruxas. E talvez este é o maior argumento dentro da Wicca em relação ao cristianismo ou contra o cristianismo. E aí, os cristãos perseguiram as bruxas ou não? Nem sempre a resposta é apenas sim e não. Tem ali um porquê. Será que quem perseguiu eram realmente ali cristãos que perseguiram as bruxas? Nós temos que entender que dentro do cristianismo hoje impera a lei do amor, chamada de lei ágape. Nós devemos amar nosso próximo como nós mesmos. Essa é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como nós mesmos. Isso aí todo Wicca conhece. Só que quando eles vão afirmar que os cristãos mataram as bruxas, é uma referência ao The Burning Times. Aquele período próximo ali do ano 1500 e 1600, onde muitas bruxas foram mortas, feiticeiras, aquelas pessoas que mexiam com alquimia foram mortas sim pelos cristãos. Mas, porém, todavia, não foram bem os cristãos ali que mataram as bruxas. A gente tem que deixar isso bem esclarecido. Porque é muito fácil usar de sofismas. O que são sofismas? Essa palavra é muito importante estar em seu dicionário. Sofisma é quando usa uma verdade, mas ela é parcial, para que eu consiga levar essa informação aonde eu quero. Então, eu vou manipular aquela informação para chegar a uma conclusão. Isso é sofisma. Ela começa em uma meia-verdade, em uma verdade parcial, mas o resultado dele é mentiroso. Então, essa linha lógica da Wicca, os wiccanianos, eles vão afirmar que os cristãos mataram as bruxas. Com isso, parece uma coisa assim tão maligna do cristianismo, mas a coisa não é bem assim. Não foram os cristãos, propriamente dito, que mataram as bruxas. Isso começou tudo com a Igreja Católica. A Igreja Católica, por séculos, dominou o cristianismo, fazendo com que pessoas não tivessem contato com as escrituras. Apenas os padres, os sacerdotes católicos eram quem poderiam ensinar ali as escrituras. Não havia assim a Bíblia para a pessoa poder pegar, ler aquelas escrituras para saber o que estava escrito. Então eles ensinavam conforme convinham para eles. E quando havia uma ameaça dentro do catolicismo, eles tinham que barrar aquilo, Então, onde eles perseguiam e matavam ali os opositores do catolicismo. Então, quando se diz cristão, muitos cristãos não conheciam realmente as escrituras. Por volta do ano 1500, ali, 1600, ali já começou a reforma protestante. E realmente, muitos puritanos, protestantes, mataram também as bruxas. Mas a gente deve entender que isso é uma consequência do catolicismo. É por falta de conhecimento. Eles não tinham conhecimento sobre as escrituras. Posteriormente, os cristãos puderam ter ali um tempo para poder estudar
ler, né, as versões das Escrituras, adquirir realmente o conhecimento do que a Bíblia estava escrito. Então, hoje nós temos o conhecimento pleno da Bíblia. Por isso que o protestantismo hoje não persegue bruxas, e no passado, então, diretamente ou indiretamente, quem perseguiu as bruxas foram principalmente os católicos. Todos aqueles puritanos e aqueles cristãos que perseguiram posteriormente, inclusive nos Estados Unidos ali, a morte das bruxas de Salem, também pelos puritanos, ou a própria Genebra, né, quando aqueles que discordavam daquele sistema cristão também eram mortos, jogados em fogueiras. Aquilo ali é por desconhecimento das Escrituras. Foi por causa do maior dominador da literatura cristã, que foi o catolicismo. O cristianismo nesse período ele foi muito deturpado. Você, Wicca, mesmo não conhecendo profundamente o cristianismo, antes de fazer qualquer crítica, você deve conhecer o cristianismo, deve conhecer a história do cristianismo. O cristianismo ele passou por muitas mudanças. Aqui eu tenho uma lista de mudanças, né, de anos onde houve mudanças, não está completo, aqui está parcial. E mostra aqui, ó, no ano 310, reza pelos defuntos, né? Aqui nós estamos mostrando as mudanças das doutrinas no sentido católico, da Igreja Católica Apostólica Romana, viu? Ano 320, uso das velas. Vamos pular para o ano 754, doutrina do poder temporal da Igreja. Pulando para o ano 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos. E continua. Chegando aqui, ó, Martinho Lutero, filho de João Lutero, aos 18 anos, torna-se aluno da Universidade de Erfurt, em cuja biblioteca descobriu uma Bíblia Latina. Na porta da igreja de Wittenberg, afixou as 95 teses nas quais protestava contra desvios da igreja. Então aqui começa o protestantismo. E aqui ainda, né, começa o protestantismo, mas passou por muitas reformas, por muitos concílios, até chegar ao que chegamos hoje. E você, Wicca, você cristão, tem que concordar comigo. Ainda está bagunçado. Por isso que eu sou defensor que a reforma protestante deveria continuar hoje. O wiccaniano, ele não tem muita noção do que é cristianismo. Se você assistir os vídeos desse canal, nós vamos apontar as falhas das igrejas, né, das falsas doutrinas. Lembrando que normalmente nós não ficamos atacando pessoas. Não tem muitos vídeos aqui da gente tratando sobre pessoas, mas sim sobre falsas doutrinas. Hoje, com o conhecimento que nós temos, os materiais, livros, todo esse conteúdo, nós conseguimos entender mais claramente o que a Bíblia está ensinando. Mas se você voltar isso no ano 1500 e 1600, não havia esses materiais. Então, os cristãos realmente, por falta de conhecimento sobre o assunto, eles não conseguiam fazer uma exegese de um texto, uma hermenêutica, eles não tinham nada assim histórico para poder estudar. Era muito raso o material dentro do cristianismo, porque quem dominava tudo isso era a Igreja Católica. Por isso houve a Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante houve falhas, né? E até hoje tem essas falhas. E vale lembrar, o wiccaniano e cristão, não foi somente as bruxas, feiticeiras, né? Quem mexia com remédios naturais e qualquer coisa nesse sentido. Não foram somente elas ou eles que foram perseguidos. Nós, protestantes, também fomos perseguidos. Todos os opositores da Igreja Católica foram perseguidos. Muitos cristãos foram mortos. Não foi somente bruxas, não. Foram cristãos, muitos foram mortos também. Então, quando fala assim que as feiticeiras foram queimadas e mortas e tudo mais, é verdade. Mas também nós fomos perseguidos nesse período histórico, onde ali a mudança, onde houve reforma protestante, e os cristãos realmente passaram por maus bocados, viu? E voltando, isso antes, né? Vamos voltar ali, na época do Senhor Jesus Cristo, os pagãos escravizavam, né? Os próprios cristãos. Muitos cristãos foram escravizados pelos pagãos. Lembrando que os cristãos foram jogados também ali no Coliseu para lutarem com leões. E os cristãos sofreram muito também. Então não foi somente os pagãos, né, ou os feiticeiros que sofreram. Os cristãos sofreram muito também. Lembra que eu falei sobre o sofisma? Então sim, é uma verdade manipulada para chegar a uma conclusão da forma que convém para o interlocutor.
Esse é um sofisma. Agora, se você conhecer a história real, você vai entender que protestantes sofreram com isso, cristãos também sofreram com isso. E é claro, né, que muitas wiccanianas ali, aqueles que têm mais conhecimento sobre as escrituras, vão apontar o Antigo Testamento, a lei de Moisés, né, a lei de Israel, e dizer que a lei de Israel condenava, sim, os feiticeiros. E os feiticeiros eram mortos. E com isso eu vou ler aqui, numa resposta à religião Wicca, página 137, onde eu vou tratar sobre isso. O texto diz o seguinte, ó, The Burning Times é um termo usado pelos wiccanianos para descrever a perseguição e a morte das bruxas, né, ou de bruxas, nos anos 1500 e 1600. A verdade é que os cristãos estavam envolvidos nessa atrocidade, citando passagens do Antigo Testamento como justificativa para suas ações, ou seja, Êxodo 22:18. Você não deve permitir que uma feiticeira viva, né? E era baseado no Antigo Testamento que eles pegavam esse argumento de que feiticeiras deveriam ser mortas. Aí eu continuo aqui. As passagens do Antigo Testamento foram escritas sobre uma teocracia, isto é, eles foram escritos durante um período de regra teocrática judaica, onde Deus disse aos judeus que se restringissem a muitos ensinamentos e práticas falsas. A razão para isso e as punições severas por violar essas regras é porque tais práticas falsas poderiam enfraquecer a vinda do Messias e, assim, colocar em risco a salvação de todas as pessoas. É por isso que você vê um tratamento tão severo por parte de Deus com tantos no Antigo Testamento. Ou seja, essa lei severa é porque precisava de uma linha messiânica pura, onde iria aguardar o Messias, precisava de uma linha sacerdotal, uma nação fechada, realmente de servo de Deus, e um sistema teocrático, tá? Não democrático, mas teocrático. Não monárquico, não imperial, não socialista, não comunista, teocrático. Deus, o próprio Deus, é quem dá a lei para o seu povo. Concluindo aqui, como Deus estava usando o povo judeu para ser aqueles através dos quais o Messias viria, era necessário manter uma linha messiânica pura. Mas, desde que o Messias chegou, agora não há mais ameaças, né, na linha messiânica. Estamos livres para dar a outra face e amar as pessoas como Deus as ama. Mateus 5, 43 e 48. Infelizmente, muitos dos cristãos dos anos 1500 e 1600 não aplicaram amor e bondade àqueles que praticavam bruxaria. Em vez disso, eles usaram a lei do Antigo Testamento, enquanto abandonavam a graça do Novo Testamento. E o texto aqui continua. Então, o wiccaniano, mesmo que você não concorde, mas essa é a verdade. A verdade é que Deus ele revelou o Messias no Antigo Testamento, ele iria vir, ele planejou um projeto de salvação perfeito, onde primeiramente ele mostra ali uma figura chamada de princípio de substituição, onde um cordeiro era morto, ele prefigurava o Messias e a nação precisava de cumprir a ritos sacerdotais e lembranças, né, memoriais todos os anos até a vinda do Messias. Então o povo de Israel aguardava o Messias. Se cortasse essas cerimônias, essas festas, se cortasse isso e deixasse entrar o paganismo, entrar a feitiçaria, entrar a bruxaria, o povo de Israel com certeza iriam entrar dentro dessas outras religiões estranhas, né, dentro de Israel, e quando o Messias viesse para salvar a humanidade, essas pessoas nem reconheceriam o Messias que no passado seus pais estavam guardando. Então foi um cuidado de Deus para a salvação da humanidade. Tanto é que hoje o Messias já veio, se você quer acreditar, você acredita, se você não quiser acreditar, você não acredita. Ninguém vai te matar por isso. E se alguém te ameaçar, né, fizer ameaças que você deve ser um cristão, esse é um louco, porque isso não é cristianismo. O cristianismo mostra que nós devemos amar os nossos inimigos e não perseguir e matar os nossos inimigos. Agora falando sobre esse regime teocrático de Deus em Israel, se a pessoa quisesse seguir a feitiçaria, se ele quisesse ser esse feiticeiro, é somente a pessoa ir embora de Israel. Vai embora. O que você está fazendo em Israel, onde uma nação tem uma religião? O Estado e a religião é a mesma. A diferença é que o Estado é teocrático, né? Quem dá os comandos ali era o próprio Deus. Então se a pessoa não quisesse ser bruxo, era somente sair de Israel.
O que ele estava fazendo em Israel? É claro, Israel era uma nação próspera, Israel era uma nação que Deus abençoava, Israel vencia suas guerras porque Deus estava ali. As plantações davam muitos frutos, os animais davam muitos filhotes e cresciam e prosperavam. Era uma nação próspera. E os feiticeiros queriam ficar em Israel porque Deus cuidava de Israel. Então os feiticeiros antigos, lá no Antigo Testamento, que foram mortos, era somente sair de Israel que viviam tranquilamente lá no meio do paganismo. Se você não acha isso justo, a sua justiça está um pouquinho deturpada, tá? Que é um exemplo assim estranho, mas que você vai entender. Vai em um país onde a nação é muçulmana e começa a fazer proselitismo chamando as pessoas a entrar na Wicca. Vai você lá e começa a pregar na praça sobre Wicca. Com certeza eles vão te matar. Sabe por quê? O erro está em você, que entrou em uma nação que tem uma religião e começou a pregar sobre feitiçaria, bruxaria natural e tudo mais. Eles vão te matar. A diferença é que eles fazem isso até hoje. E o povo de Israel fez isso por um tempo limitado, até a vinda do Messias. E há um objetivo. O objetivo é a salvação da humanidade. Israel se preparou todos os anos praticando as festas, os ritos cerimoniais, aguardando a vinda do Messias. O Messias veio, ele salvou a humanidade, todo aquele que crê. E você mesmo, Wicca, se você crê, você pode ser salvo. Então não deturpe a palavra de Deus. Antes de um wiccaniano fazer uma acusação sobre as Escrituras, você deve conhecer as Escrituras. Da mesma forma que eu faço várias acusações sobre os wiccanianos. E por isso eu estudo, eu uso a própria literatura. Eu uso fontes e referências, né? Ou até testemunho de pessoas. Então não é assim, não posso sair atacando um grupo sem ter ali as provas ou o próprio conhecimento. Você não pode deturpar as Escrituras só porque você acredita que é assim. Então, os cristãos perseguiram as bruxas, as feiticeiras, os alquimistas. Foram os cristãos que perseguiram, mas foram os cristãos, né? Aqueles que não tinham conhecimento real das Escrituras, não conheciam as Escrituras. Nós cristãos protestantes fomos perseguidos por aqueles cristãos também do passado, que veio daquela linha católica, tá certo? E também os pagãos perseguiram os cristãos, os pagãos escravizaram os pagãos jogaram os cristãos dentro de Coliseu, os pagãos colocaram fizeram várias acusações em cima dos cristãos, colocaram fogo nos cristãos, penduraram os cristãos em poste banhado em óleo e fizeram fogueira com o corpo dos cristãos. Eu estou me referindo ali no período de Nero como imperador. Então os pagãos perseguiram também os cristãos. É muito fácil fazer essas acusações. Eu poderia pegar, por exemplo, um grupo de de bruxaria, que fizeram rituais macabros, que mataram pessoas, e eu pegar aquela informação e jogar assim no coletivo. Tá vendo? Todo bruxo mata pessoas. Todos os bruxos matam animais, fazem sacrifícios. Então a verdade é essa. É muito fácil fazer uma acusação dessa forma. É somente generalizar. Se há um grupo de bruxos que fizeram sacrifícios de pessoas, né, que existem esses grupos aí, então eu generalizo. Eu falo, tá vendo? Bruxos sacrificam pessoas. É uma informação verdadeira? É. Só que ela é parcial. Há grupos que podem fazer isso sim, mas não são todos. Então eu estou sendo desonesto com a informação. Então cuidado, tá? Cuidado com esses tipos de informações que você escuta, que você lê, por causa de preguiça de estudar, desonestidade intelectual, vontade de refutar sim com garras o cristianismo, surgem essas mentiras. Então que Deus possa abençoar sua vida e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!